Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, a partir do verso 20 até o verso 35. A blasfêmia dos escribas. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nos chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Nós vamos meditar nesta noite, queridos irmãos, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um dos temas mais solenes da Bíblia. Talvez um dos assuntos mais graves, mais sérios, mais contundentes, mais difíceis, porque não obstante a palavra de Deus afirmar que Deus é rico em perdoar, que Deus tem prazer na misericórdia, que há festa no céu por um pecador que se arrepende, por dizer que Deus celebra a volta do arrependido, a palavra de Deus é categórica em afirmar que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, porque é réu de um pecado eterno. De tal maneira que este assunto não é um assunto simples, que possa ser tratado com superficialidade ou mesmo com leviandade, porque ele é um assunto que aponta que quem comete esse pecado, para ele, a porta da graça estará eternamente fechada. Eu queria que os irmãos olhassem comigo o contexto desse texto. E a melhor maneira de você olhar o contexto é examinar os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, para termos todos os fatos circunstanciais onde esse texto está inserido. E desta maneira, eu chamo a sua atenção para 3 posições de pessoas que estavam ali próximos de Jesus. A primeira posição acerca de Jesus é a posição da multidão, porque este fato acontece porque Jesus está curando um homem endemoniado, um homem surdo e mudo, e na medida em que Jesus cura esse endemoniado passa a ouvir e a falar, e quando a multidão olha para esse extraordinário milagre da cura e da libertação deste homem, diz a Escritura lá em Mateus 12, 22 e 23, que a multidão ficou maravilhada diante do poder de Jesus. E começa a perguntar: porventura não é este o filho de Davi? Porventura não é este o Messias que havia de vir? Porventura não é este o Salvador que tanto esperávamos? Porventura não é este o próprio Deus feito homem? Porventura não chegou a nós a era messiânica, o tempo da graça, da visitação de Deus? Esta foi a atitude da multidão
diante deste milagre do Senhor Jesus Cristo. A segunda posição que você vai notar, está aí em Marcos 3:21, o texto lido, foi a posição da família de Jesus. Neste momento, Jesus está no auge da sua popularidade. Neste momento, as multidões acorrem para Jesus, para ouvi-lo e para receber suas instruções, seus milagres, suas intervenções providenciais. E diz a Bíblia que Jesus não tinha tempo para comer, atarefado demais. Daí a sua família concluiu o seguinte: ele está fora de si. O termo grego traz a ideia, está louco, perdeu o siso, perdeu o equilíbrio. Porque quem não pode cuidar de si mesmo, quem não tem limites para deixar de cuidar de si mesmo, pensavam eles, não tem a mínima condição de cuidar dos outros. Desta maneira, eles querem colocar Jesus debaixo de uma custódia protetora. E a família de Jesus chegou mesmo a duvidar da sanidade mental de Jesus. É importante entender que, nesse tempo, diz a Escritura, lá em João 7:5, que os irmãos de Jesus não criam nele. E certamente, por não crerem nele, deviam ter conceitos equivocados. Porque esse Jesus parecia ser muito estranho. Ele aparecia falando que era filho de Deus. Ele aparecia fazendo milagres. Ele expulsava demônios. Mas ao mesmo tempo que ele fazia prodígios tão fantásticos, ele fugia do povo algumas vezes. E chegou um momento em que os seus irmãos disseram, se você, tudo isso que você está fazendo, manifesta-te ao povo, mostra-te ao povo. Vá para o palco. Fique aí debaixo das luzes da ribalta. Deixe que os holofotes caiam em você. Assuma então essa sua notoriedade milagrosa para todo mundo. Mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo, ele confrontava as pessoas. Por outro lado, ele recebia pecadores, ele comia com publicanos, e aquilo na mente do povo, mormente na mente da sua família, dos seus irmãos que não criam nele, certamente era uma grande confusão. E então concluíram, ele está fora de si. Nós temos que intervir como família, nós temos que prendê-lo. Nós temos que impedir que ele saia para as ruas, para as praças, para o contato com essa multidão. E agora então vem aquilo que nós chamamos de terceiro lugar, a posição dos inimigos. Está aí no versículo 22. Os inimigos, os escribas, tomados de inveja, estão continuamente no encalço de Jesus. Vocês podem notar isso? Logo que Jesus lá em Cafarnaum, cura aquele paralítico, descido pelo telhado, e Jesus olha para aquele homem paralítico e disse, filho, tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus e escribas que estavam ali, não falaram nada, mas censuraram no coração, ele está blasfemando, porque só Deus pode perdoar pecados. A teologia deles estava certa, no aspecto de que só Deus pode perdoar pecados, mas a teologia deles estava errada, quando não reconheceram que Jesus era Deus. Doutra feita, eles já não guardaram apenas no coração, não, eles falaram com os discípulos de Jesus. Por que os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos dele não jejuam? Agora já é uma censura verbalizada, mas depois expressaram esta oposição a Cristo, perguntando por que os discípulos deles colhiam espigas no sábado, e comiam em dia de sábado, debulhavam espigas no dia de sábado. Pensavam eles que Jesus era um violador do sábado. Mas mais tarde, no capítulo 3, quando Jesus cura aquele homem da mão ressequida dentro da sinagoga, diz o texto que os escribas, os fariseus, saíram da sinagoga, mancomunaram-se com os herodianos para planejarem a morte de Jesus. Eles estão determinados a matar a Jesus. Cresce a onda de oposição a Jesus. E nesse momento, quando Jesus está realizando um outro milagre, a multidão admirada, ao ponto de reconhecer nele o Messias, eles pensam o seguinte, ou nós tomamos uma medida agora, ou nós vamos perder a multidão. Ou nós reagimos de maneira contundente, ou esta caterva ignara, este povilhão ignorante, vai seguir esse Jesus. E diz o texto que eles não titubearam,
Eles afirmaram, apesar das evidências todas, ele expulsa demônios porque está possuído, está tomado, endemoniado, possesso, não apenas de demônios, mas ele está possesso pelo maioral dos demônios, pelo próprio Satanás, pelo próprio Belzebu. E é pelo poder de Belzebu é que ele está expulsando demônios. A palavra Belzebu é uma contração de duas palavras, Baal, que significa Senhor, e Zebu, que significa moscas. De tal maneira que Baal pode ser chamado o Senhor das moscas. Dizer que Jesus expulsava demônios em nome desse monstro horrível era de fato um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Se você perceber, a encarnação misericordiosa de Deus para vir nos remir é invertida de uma maneira tão solerte, tão maligna, ao ponto de dizer que Jesus não era uma encarnação de Deus, mas Jesus era uma possessão de Satanás. Transformaram Jesus num ser endemoniado e mais do que isso, transformaram Jesus num diabo que faz o bem, ou seja, num diabo dissimulado e ardiloso. Desta maneira, eles blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Nesta noite eu gostaria de pensar com os irmãos duas coisas. Primeiro, o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A melhor maneira de você definir algo é dizer o que este algo não é. Então, já que esse assunto precisa ficar bem claro na nossa mente, vamos primeiro dizer o que é que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é. Primeiro, não é incredulidade final. Não é incredulidade final. Dr. Billy Graham, no seu livro O Espírito Santo, diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição total e irrevogável de Jesus Cristo. Dando a entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo é aquela rejeição do Evangelho e da graça de Deus até o último lampejo de vida. É bem verdade que a incredulidade até o final da vida é um pecado que não tem perdão, porque não há chance de mudar a posição de uma pessoa depois da morte. Uma pessoa que morre sem crer, ela está perdida. Mas, à luz do contexto, dá-nos a impressão de que não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que aqueles escribas que estão ali diante dele e que não estão no leito da morte e nem numa CTI, na antessala de uma situação grave, eram aqueles homens que estavam ali diante dele que estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Então é possível que uma pessoa blasfeme contra o Espírito Santo na plenitude do seu vigor físico, na plenitude da sua capacidade mental, sem estar à beira da morte. É uma atitude pecaminosa deliberada que alguém toma, não apenas de rejeitar ao Evangelho até o último segundo, o último instante da vida, mas é um ato e uma atitude deliberada que alguém toma na vida num determinado momento da sua história. Segundo lugar, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é rechaçar por um tempo a graça de Deus. Muitas pessoas, por ignorância ou por desobediência, durante anos e anos, rechaçam a graça de Deus. Quantas pessoas para quem você já pregou o Evangelho e elas não estão nem aí com o Evangelho? E elas até chegam ao ponto de rejeitar formalmente, de uma maneira até contundente, a mensagem que você anuncia para ela. Se você perceber, os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. Mas mais tarde, Tiago vai se tornar um líder da igreja primitiva. Judas vai se tornar um escritor de um texto do Novo Testamento, como Tiago, irmão de Jesus, também é escritor do livro de Tiago. Você vai ver que o próprio Paulo, por um determinado momento, ele rejeitou a graça de Deus. Ele chegou a dizer que ele era um blasfemo, mas não pecou contra o Espírito Santo no sentido de blasfemar contra o Espírito Santo. Então não é essa rejeição temporária da graça de Deus que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Terceiro lugar, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é negação de Cristo. Não é. Pessoa que rejeita Cristo. Se você perceber, Paulo perseguiu a Cristo, Pedro negou a Cristo, os irmãos de Cristo não creram nele, e Cristo chegou a dizer em Lucas 12:10, que aquele que blasfemar contra o Filho do Homem, esse tem perdão.
mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Um ateu não necessariamente comete o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não obstante, negar Jesus, negar o Pai, negar o Espírito Santo. Nem por isso ele necessariamente cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Quarto lugar, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é negação da divindade do Espírito Santo. Porque se fosse, então um ateu jamais poderia ser salvo. Um ateu jamais poderia ir para o céu. Se fosse negar a divindade do Espírito Santo, um membro da seita Testemunho de Jeová jamais poderia ser salvo, porque eles negam a divindade do Espírito Santo. Faz parte da teologia deles negar a divindade do Espírito Santo. No entanto, nós temos muitas pessoas que são convertidas, egressas desta seita. Também a blasfêmia contra o Espírito Santo não é alguns pecados contra o Espírito Santo que a Bíblia menciona. Por exemplo, Atos 4:30 nos diz sobre entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é um pecado sério, é um pecado grave, é um pecado contra a pessoa do Espírito, contra a divindade do Espírito, contra a obra do Espírito, contra a amabilidade do Espírito que em nós habita. Mas um crente salvo não deve, mas pode cometer este pecado de entristecer o Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo fala para os crentes de Éfeso: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, entristecer o Espírito Santo não é blasfemar contra o Espírito Santo. Segundo, lá em 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo diz: não apagueis o Espírito. Apagar o Espírito. Paulo usa uma figura aí do Espírito como uma chama. E como é que você apaga uma chama? Você pode apagar uma chama tirando o combustível que alimenta essa chama. Tirou o combustível, não tem mais chama. Como é que um crente apaga o Espírito Santo? Tirando o combustível. Deixando de adorar a Deus. Deixando de ler a palavra de Deus. Deixando de orar a Deus. Deixando de cultuar a Deus. Deixando de cultivar uma intimidade com Deus. Então ele está tirando o combustível e apagando o Espírito. Mas um crente pode apagar o Espírito Santo e não cometer o pecado da blasfêmia, porque um crente não pode cometer o pecado da blasfêmia. Terceiro lugar, Atos 7:51, ao pecado de resistir ao Espírito Santo. Vocês lembram lá que Estevão denunciou o Sinédrio: vocês resistem ao Espírito Santo de Deus. E eles rilharam os dentes contra Estevão e o apedrejaram. Mas diz a Bíblia que membros do Sinédrio mais tarde foram convertidos, foram salvos. Portanto, resistir ao Espírito Santo aqui não está circunscrevendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Finalmente, Atos 5:3 fala de mentir ao Espírito Santo. Ananias mentiu ao Espírito Santo quando ele quis impressionar a igreja de Jerusalém, vendendo um campo e dando a ideia de que estava entregando todo o valor aos pés dos apóstolos, mas estava retendo parte deste valor. Ele estava querendo passar uma imagem falsa, querendo impressionar as pessoas, querendo usar uma fachada, uma máscara de alguém absolutamente íntegro na devolução do valor que ele mesmo tinha votado a entregar, mas estava retendo parte. E Pedro denunciou: você está mentindo ao Espírito Santo. E foi Satanás que encheu o seu coração para você mentir ao Espírito Santo de Deus. Um crente mente ao Espírito Santo de Deus toda vez que ele tenta aparentar o que não é. Toda vez que ele dá a impressão para os outros daquilo que na verdade ele sabe que não está sendo coerente, não está sendo íntegro, não está sendo verdadeiro. Finalmente, irmãos, em sexto lugar, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é a queda dos salvos. Deixa eu dizer isso para você: um salvo não pode cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. É impossível que alguém que nasceu de novo, regenerado, convertido, transformado, habitado pelo Espírito Santo de Deus, salvo, remido no sangue do Cordeiro, cometa o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus diz que quem comete esse pecado não tem perdão, nem neste mundo, nem no vindouro, porque é réu de pecado eterno, enquanto a Bíblia nos afirma que uma vez salvo, salvo para sempre.
eu lhes dou a vida eterna, ninguém as arrebatará das minhas mãos, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que não podemos entender blasfêmia contra o Espírito Santo como algumas pessoas pensam, que é cair da graça, que é perder a salvação. A salvação não se perde. Uma vez recebida, ela é garantida por Deus, por toda a eternidade. Bom, então vamos ao segundo ponto, que é o foco do nosso estudo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? O que é blasfêmia? A palavra blasfêmia significa injuriar, caluniar, vituperar, difamar, falar mal. Lá no Antigo Testamento, blasfemar contra o Espírito Santo já era um pecado imperdoável. Quem blasfemasse contra Deus era eliminado do arraial de Israel. Era um pecado que merecia pena capital. Se você perceber, foi por esta razão que os escribas e fariseus, quando viram Jesus dizer, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu e o Pai somos um, diziam imediatamente, ele blasfemou, é réu de morte, porque vigia essa lei. Quem blasfemasse o nome de Deus era passível de morte. Tanto era fato que um pecado cometido por ignorância poderia ser perdoado. Se oferecia um sacrifício e o transgressor era perdoado. Mas quem intencionalmente pecasse contra Deus era eliminado. E o que é a blasfêmia então? Se você perceber, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado consciente e deliberado contra um conhecimento claro da verdade de Deus. É um pecado que faz com que o perdão seja impossível, porque na verdade ele apaga a única luz possível que leva o homem à possibilidade do perdão. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, queridos irmãos? A blasfêmia contra o Espírito Santo é, de uma maneira consciente e deliberada, atribuir uma obra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a Satanás. Quando alguém, não por ignorância, mas conscientemente, deliberadamente, atribui aquilo que é obra de Deus a Satanás. Nesse momento, essa pessoa está fechando a porta da graça. Nesse momento, a pessoa está fechando e bloqueando o caminho que pode levar a ela ao arrependimento e à fé salvadora. É afirmar que o poder que age em Cristo não é o Espírito Santo, mas é Satanás. É afirmar que Cristo não apenas está possesso de um espírito imundo, como o verso 30, mas afirmar que Jesus está possesso do maioral dos demônios, e que ele age como agente e aliado do maioral dos demônios, que é Satanás. João Calvino chegou a afirmar que a blasfêmia é a apostasia total. A Bíblia diz que quando uma pessoa comete esse pecado, acabou. A igreja pode orar por ele, não vai resolver. Aliás, 1 de João 5,16, João recomenda, não orem. Não apenas não adianta orar, não, João diz, não orem, porque cometeram um pecado para a morte. E Jesus afirma categoricamente, é réu de pecado eterno, não tem perdão, nem neste mundo, nem no vindouro. Eu quero chamar a sua atenção para olharmos 4 verdades aqui, 4 coisas nesse texto, para entendermos o texto. A primeira coisa, clara aqui, que nós temos que olhar no verso 22, foi a acusação feita contra Jesus, por parte dos escribas. Os escribas que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Vejam vocês que essa é a acusação. Quem está fazendo a acusação não é gente ignorante, não são pessoas egressas do ateísmo, nem do misticismo, não são pessoas desprovidas de conhecimento, são os escribas, os maiores especialistas em Bíblia da época, os doutores da lei,
aqueles que eram versados em todo tipo de conhecimento da Escritura. Eram aqueles que foram consultados para saber verdadeiramente onde que Jesus haveria de nascer, porque eles eram os especialistas em Bíblia, eles eram os biblicistas da época. Mas por uma questão de inveja, por uma questão de defender a posição deles, mais do que a verdade, se insurgiram contra Jesus. E para tentar barrar a popularidade de Jesus, para tentar impedir que as multidões abraçassem a mensagem de Jesus e realmente olhassem e vissem nele o Messias, disseram o seguinte: nós temos que desarticular a mensagem deste homem, nós temos que desacreditar este homem, nós temos que lançar uma pecha sobre ele, rotulá-lo, ele está possesso. E veja que Jesus estava libertando o endemoniado. O problema todo é que Jesus tinha acabado de libertar o endemoniado, mudo e surdo, e eles agora dizem o seguinte: ele está libertando essas pessoas endemoniadas por um poder maior dos demônios, pelo poder de Belzebu. Eles estão atribuindo as obras de Cristo não ao poder do Espírito Santo, mas à influência de Satanás. Estão dizendo que Jesus está aliado com Satanás, com parceria com Satanás, que estava expulsando demônios pelo poder derivado desse espírito mau. Ora, aqueles que negam a procedência de Jesus, a natureza do ministério de Jesus, e são capazes de inverter consciente, deliberadamente, a obra de Cristo, atribuindo-a a Satanás, está fechando definitivamente a porta da graça de Deus. Essa foi a acusação. Vamos ver qual foi a refutação de Jesus. Os versículos 23 a 26, Jesus apresenta a sua refutação. E como é que Jesus vai refutar? Vai refutar usando duas parábolas, de um reino dividido e de uma casa dividida. Pense você num reino. Você se lembra da Guerra da Secessão nos Estados Unidos? A Guerra Civil. Foi a guerra que mais matou americano até hoje, foi aquela guerra. Uma guerra fratricida, onde irmãos estão matando irmãos. E se aquela guerra perpetuasse, certamente, eles se dizimariam. Eles se destruiriam, eles acabariam com eles mesmos. Pense você numa família, onde o marido briga com a mulher briga com o marido, onde filho se levanta contra pai, pai se levanta contra filho, onde mãe se levanta contra filha, filha se levanta contra mãe, onde irmão se levanta contra irmão, e de repente a família vira um pé de guerra. Jesus diz: essa casa não vai subsistir, ela está guerreando contra ela mesma. E Jesus então vai usar o seguinte argumento: o argumento que vocês estão usando para mim, Jesus está dizendo, é ridículo, é absurdo. Porque o argumento que vocês estão usando para mim, diz Jesus, não tem lógica. Satanás estaria destruindo a sua própria obra e derrubando o seu próprio império. Estaria havendo uma guerra civil dentro do reino de Satanás. Eu concordo com John Charles Ryle, um dos puritanos de grande projeção, quando disse que não há poder pleno onde há divisão. Não há poder pleno onde há divisão. William Hendrickson foi feliz quando disse que se o que os escribas diziam era verdade, o dominador estaria destruindo o seu próprio domínio e o príncipe, o seu próprio principado. Jesus está dizendo, Satanás não é tão tolo a esse ponto de lutar contra ele mesmo, de levantar uma causa que vai minar a seu próprio interesse, vai destruir o seu próprio reino, vai desabar e produzir um colapso na sua própria casa. O reino de Satanás, preste atenção nisso. Jesus está ensinando o seguinte, que o reino de Satanás é um sistema fechado. A aparência pluralista é apenas ilusória. E você percebe que o diabo às vezes macaqueia isso. O diabo às vezes, ele dá a impressão que ele está lutando contra ele mesmo para enganar, mas apenas para juntar mais gente. Você quer ver um exemplo? Quem tem familiaridade com a questão dos cultos afros brasileiros? Se você vai, por exemplo, se uma pessoa é seguidora da Quimbanda, magia negra, e a pessoa está sofrendo determinadas consequências na vida em virtude de uma feitiçaria feita aos demônios, aos exus, aos espíritos malignos, para prejudicar uma pessoa, aí essa pessoa é levada para uma outra facção, um outro segmento dos cultos afros, chamado Umbanda, para desfazer aquela magia negra. Mas para se desfazer essa magia negra, vai se fazer um serviço aos espíritos.
aos guias intermediários, se for o caso da Umbanda, aos caboclos, pretos velhos, pombas giras, ou se for o caso de candomblé, aos orixás. Na verdade, o que passa pela mente da pessoa é o seguinte: você desfaz um trabalho com outro trabalho. Aí está um engodo. Porque, na verdade, quando você vai examinar a fundo, você percebe que é tudo a mesma coisa. Só mudou a nomenclatura. É uma maneira aparente de o diabo estar lutando contra ele mesmo para manter mais pessoas debaixo do seu cativeiro. Mas o que Jesus está estabelecendo aqui é que o reino das trevas é um reino monolítico, unido, fechado. Querem ver um exemplo? Pilatos e Herodes eram inimigos. Mas quando precisaram se posicionar contra Cristo, eles se uniram. Eles reataram. Eles reconciliaram. Às vezes o inimigo vai cada um entrar jogado na sua frente. Mas quando se trata de se opor ao reino de Deus, estas frentes aparentemente opostas vão se unir. Vão se unir. Porque o reino de Satanás não é pluralista coisíssima nenhuma. Querem ver outro exemplo? Atos 4:27 diz que Herodes e Pilatos, com gentios e gente de Israel, se uniram contra o santo servo Jesus. Quando se trata de opor ao reino de Deus, Satanás vai buscar todos os seus reforços. Todos os seus reforços. De tal maneira que o argumento que Jesus está usando é o seguinte: a acusação de vocês, ela é infundada e ela é absurda, porque Satanás não pode estar lutando contra ele mesmo. Um reino dividido não subsiste, uma casa dividida não subsiste. Aí vem o terceiro ponto que eu quero frisar, que é a explicação de Jesus. Vejam vocês que tudo isso foi desencadeado porque Jesus curou e libertou um homem endemoniado, também mudo e surdo. O que Jesus vai explicar é o seguinte: eu quero mostrar para vocês agora por que esse homem foi liberto. Vocês estão me acusando de estar possesso de Beelzebul. Eu vou lhes dizer agora o que aconteceu. Verso 27. Quando Jesus explica sobre sua vitória sobre os demônios de Satanás. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Longe de Jesus estar aliado a Satanás, ele está saqueando a casa de Satanás. Longe de Jesus ser um comparsa de Satanás, ele está declarando guerra contra Satanás. Longe de Jesus estar agindo na força e no poder de Beelzebul, ele está lutando contra Beelzebul. É isso que esse texto está querendo nos informar. Na verdade, a bandeira do reino de Deus é tirar as pessoas da potestade de Satanás para Deus, é tirar as pessoas do império das trevas para o reino da luz. Esse texto tem 4 coisas que eu chamo a sua atenção. Primeiro, Jesus está admitindo aí que Satanás é o valente. É o valente. Notem vocês que Jesus não subestima o poder de Satanás. Nós estamos vivendo uma época em que, fruto do movimento de batalha espiritual, vulgarizou a tal ponto essa questão, que muitas pessoas fazem chacota do diabo, brincadeira do diabo, como se o diabo fosse uma formiguinha de uma perna só. A Bíblia em momento nenhum, nos autoriza a tratar desta matéria com leviandade. Paulo chega a dizer que nós não subestimamos os desígnios de Satanás. Ele pode se transfigurar em até anjo de luz para enganar. Ele é um inimigo versátil, que tem muitas caras, que tem muitas estratagemas, que tem muitas armas, que tem muitos súditos a seu serviço, e a única advertência de Deus para nós é: acautele-se, submita-se a Deus, resista ao diabo, vigie, use a armadura de Deus, revista-se com o poder de Deus, porque não é brincadeira não. Ele é um valente. Segunda coisa, Jesus está dizendo que Satanás tem uma casa. Ele tem uma casa, ele tem um reino, ele tem uma estrutura. Ele tem gente debaixo da potestade dele, do governo dele, do controle dele. Ele tem gente manietada por ele, no império dele. Irmãos, isso é extremamente importante entender. Porque isso nos mostra que não tem ninguém neutro. Não tem ninguém neutro. Você, quando vai para uma eleição, você pode votar no candidato A ou no candidato B ou não votar em ninguém. Você vota em branco. Você anula o seu voto.
Você não toma partido. Não sou nem de lá e nem de cá. E Jesus diz, comigo não dá para ser assim não. Ou quem não é contra mim, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está no reino de Deus, necessariamente está no reino das trevas. Quem não está sob o domínio de Cristo, necessariamente está sob e na potestade de Satanás. Não tem desse negócio. É por isso que tinha um quadro religioso muito famoso, muito conhecido, que era muito usado antigamente, que tinha uma heresia. O quadro dos dois caminhos. Quem lembra do quadro dos dois caminhos? Lembram? Botava na parede, você chegava assim, sobretudo na região rural, quase toda casa você chegava, tinha um quadro daquele pendurado na parede. Se você olhar para aquele quadro, você vai perceber uma coisa. Tem um caminho largo que conduz para a perdição, tem um caminho estreito que vai para o céu, mas olhando atentamente, tem um grupo que está antes dos dois caminhos. Não tem jeito de estar antes dos dois caminhos, não. Ou está no caminho largo, ou está no caminho estreito. Não tem esse negócio de alguém estar antes dos dois caminhos, não. Ou você está no caminho largo, ou está no caminho estreito. Ou você anda com Deus, ou está no poder do inimigo. Ou você é servo de Deus, ou ainda é escravo do pecado. Não tem meio termo. O inimigo tem uma casa. E diz a Bíblia, lá em Lucas 11, o texto paralelo desse, que ele guarda em segurança todos os seus bens. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Porque os bens de Satanás não é ouro, não é prata, não é joia, não é carro, não é apartamento, não é conta bancária. Os bens de Satanás são as vidas. E diz a Bíblia que Satanás guarda em segurança todos os seus bens. Paulo diz que estão sob o poder dele, porque ele é o príncipe da potestade do ar, ele é o Deus deste mundo. Ele é o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Irmãos, nós não somos daqueles que satanizam tudo, que demonizam tudo, que olham para a vida e vê tudo que vê na vida é demônio. Não estou nessa linha de extremo, de forma nenhuma. Mas também nós não podemos fechar os olhos e dizer o seguinte, que o diabo está fora de circulação. Porque não está. Não está. Preste atenção. Diz o texto, terceiro lugar, Jesus diz que Jesus tem autoridade sobre Satanás. Jesus tem autoridade sobre Satanás, porque Jesus é o mais valente que amarra o valente. Quem amarra o valente é mais forte do que o valente. A ideia que Jesus está dizendo é o seguinte, é a ideia do ladrão. Um ladrão para chegar numa casa e saquear a casa, primeiro ele tem que amarrar o dono da casa. Primeiro ele tira o poder, a mobilidade, a capacidade de reação dessa pessoa para depois tirar o que ele tem dentro de casa. O que Jesus está dizendo é o seguinte, antes de Jesus saquear a casa do diabo, Jesus amarra o valente. E o que significa amarrar o valente? O que significa? Certamente amarrar o valente não significa que o diabo não tem mais poder, não significa que o diabo está inativo, significa que o diabo tem seu poder, sua autoridade limitada. Significa que aquelas pessoas que Jesus realmente resolve arrancar das mãos de Satanás, Satanás não tem poder de impedir. Satanás não tem poder de impedir o avanço da igreja de Cristo. Jesus diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por isso, Paulo diz que o Senhor é aquele que nos arranca do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Você perceber, o que Jesus está dizendo é o seguinte, ele veio para vencer Satanás, ele venceu Satanás no deserto, ele venceu todas as artimanhas de Satanás e todas as propostas de Satanás. A Bíblia diz que Jesus foi vencendo Satanás pela pregação, pela expulsão de demônios, pela cura de enfermos, pelas suas obras, pelas suas providências. E a Bíblia diz que quando ele foi para a cruz, lá na cruz, diz a Bíblia, que ele esmaga a cabeça da serpente, ele triunfa sobre o diabo e as suas hostes, expõe-os aos desprezos, e diz a Bíblia que quando ele vai assunto aos céus, ainda assim ele triunfa sobre Satanás. É só ler Apocalipse 12, e ele vai triunfar finalmente sobre Satanás, quando ele voltar gloriosamente e lançar Satanás e os seus asseclas no lago de fogo. Ele é mais valente do que Satanás. Finalmente, quarto lugar, Jesus tem poder para libertar os cativos que estão nas mãos de Satanás. Preste atenção no verso 27 aí comigo. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Coisa boa, louvado seja Deus. Está dizendo o seguinte, que quando Jesus resolve salvar, ele salva.
Nós não precisamos ter medo do diabo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O poder de Jesus é maior do que o poder do diabo. E Jesus é aquele que entra na casa do diabo e saqueia a sua casa, e tira de lá as vidas, e arrebata de lá aqueles que estavam cativos. Que bênção, irmãos, que cada um de nós aqui fomos arrebatados, fomos arrancados de lá, estávamos nas trevas, fomos chamados para a luz, estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e recebemos vida. Éramos escravos do pecado, hoje somos servos da justiça. Foi isso que aconteceu conosco, porque um dia Jesus entrou na casa do valente e nos tirou de lá, e nos arrancou de lá, e nos transportou para o reino da sua luz. Agora vem o último ponto, a exortação. Roubá-lo é uma terminologia que Jesus está usando, é uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem. Vamos ao último ponto, a exortação de Jesus. Versículos 28 a 30, preste atenção aí. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Eu chamo a sua atenção para duas grandes verdades nesse texto. Primeiro, a imensa misericórdia de Deus. Às vezes, quando a gente lê esse texto, a gente não para perceber a ênfase do texto. E Jesus está dizendo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Pecado contra Deus, pecado contra o próximo. Tudo será perdoado. Esse é o tamanho da graça de Deus. Esse é o tamanho da misericórdia de Deus. Uma pessoa pode estar chafurdada na lama, no mais profundo desespero, na mais cruel escravidão, na mais repugnante devassidão. Tudo é perdoado aos homens. Não há poço tão profundo que uma pessoa tenha caído que a graça de Deus não seja mais profunda. A graça de Deus é capaz de pegar um Manassés, um feiticeiro, um assassino que mata os seus próprios filhos e os sacrifica aos ídolos e salvá-lo. A graça de Deus é capaz de pegar um Nabucodonosor megalomaníaco, assassino, sanguinário, tresloucado, ególatra, mesmo que tenha que levar este homem para o pasto para comer capim com os bois, mas a graça de Deus triunfa na vida dele. A graça de Deus é capaz de pegar um carrasco como Saulo de Tarso, fazer dele um apóstolo. A graça de Deus pode pegar gente como você e eu, barro muito ruim, e fazer desse barro ruim um vaso de honra. É a graça. Todos os pecados são perdoados aos homens. Meu amado irmão, às vezes a gente centra a atenção nesse texto só para olhar o pecado imperdoável, quando Deus está dizendo, olha para a graça de Deus, olha para o horizonte da bondade de Deus, porque todos os pecados são perdoados aos filhos dos homens. Pecados contra Deus, pecado contra o próximo, pecados e blasfêmias. Dr. John Charles Ryle disse que essa doutrina do livre e completo perdão é a coroa e a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o segundo ponto que eu chamo a sua atenção, o imenso perigo de se cruzar a linha divisória da paciência de Deus. Meus irmãos, aqui o negócio é complicado. Chega um ponto em que um ser humano que conhece a verdade, mas que rejeita a verdade, que nega a verdade, que consciente, deliberadamente, inverte a verdade e atribui a Satanás uma obra de Deus, essa pessoa pode cruzar essa linha divisória e a porta da graça se fechar para ela, para todo sempre. Vocês percebem que a única porta de entrada no céu é Jesus. A única chance de uma pessoa ser perdoada é reconhecer o seu pecado, é confessar o seu pecado e confiar em Jesus. Agora, se uma pessoa olha para Jesus e diz que ele está possesso de Satanás, como é que ela vai reconhecer seu pecado? Como é que ela vai confessar o seu pecado para Jesus? Como é que ela vai confiar nele como seu Salvador? Ela está fechando com as suas próprias mãos a porta da graça. Essa rejeição deliberada de Jesus é a única limitação ao ilimitado perdão de Deus. Não tem mais jeito, não tem mais oportunidade. E sabe, queridos irmãos, nós precisamos parar agora para perceber o seguinte, que esse pecado da blasfêmia não é um pecado de ignorância.
Não é. Uma pessoa que não conhece a verdade não comete esse pecado. Uma pessoa que não tem familiaridade com a verdade não comete esse pecado. Esse pecado é um pecado deliberado, consciente e proposital. Segundo, esse pecado é quando a pessoa substitui a penitência pela insensibilidade e a confissão pela intriga. E então a pessoa, na verdade, condena a si mesma e fecha a porta da graça na sua própria cara. Então eu quero concluir com 3 aplicações para o nosso confronto nesta noite. Primeiro, você e eu precisamos evitar o julgamento. Nós não devemos ser apressados, nós não devemos ser dogmáticos para afirmar que esta ou aquela pessoa tenha cruzado esta linha divisória. Nós não somos os juízes que vão sentenciar as pessoas. Não compete a nós dizer quem cruzou essa linha da paciência de Deus. Nós deveríamos ser muito mais cautelosos nesse sentido e deixarmos esta questão para o conhecimento pleno da onisciência de Deus e da soberania de Deus. Então, muito cuidado para não ser o juiz que vai sentenciar as pessoas a este pecado imperdoável. Na verdade, em última instância, só Deus conhece aqueles que cruzaram essa linha. Segundo aspecto, evitar o desespero. Eu conheço muito crente que vive aflito, desesperado até, com medo de ter cometido o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu conheço uma pessoa que ficou anos deprimida. O Dr. Billy Graham disse que o pai dele viveu anos e anos deprimido, com medo de ter cometido esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que quem tem esse medo já está provando que não cometeu esse pecado. Porque nenhuma pessoa que tenha cometido esse pecado tem qualquer sentimento de remorso, de arrependimento, de tristeza pelo pecado, porque quem produz a tristeza pelo pecado já é o Espírito Santo. Nenhum de nós arrepender-se-ia se não fosse por obra do Espírito Santo. Nenhum de nós choraria pelo nosso próprio pecado se não for por ação do Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós busca a porta da graça, bate a porta da misericórdia, a não ser que o Espírito Santo nos leve a isso. Daí, você não tem que afligir o seu coração com esse medo. Porque quem cometeu esse pecado está tão endurecido, que jamais buscará o perdão. Finalmente, precisamos evitar a leviandade. Aqueles que zombam de Deus e da sua graça podem cruzar essa linha invisível e perecerem eternamente. Por que eu digo isso? Quem Jesus acusou de ter cometido esse pecado foram os escribas. Gente que tinha familiaridade com a Bíblia, mas gente que não era ainda convertida. Então o fato de você ser membro de uma igreja, de você ser filho de crente, de você frequentar uma igreja, não significa necessariamente que você é uma pessoa salva. O fato de você conhecer a sua Bíblia não significa necessariamente que você é uma pessoa salva. Os escribas conheciam Bíblia, os escribas pertenciam às sinagogas, os escribas faziam parte das altas cortes religiosas de Israel e foram eles que cruzaram essa linha. Então, acautelemo-nos e que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar, queridos. Aqueles que desejarem vir aqui à frente buscar a Deus em oração, se você deseja a oração, vem aqui à frente, ou se ajoelhe no seu banco, como você desejar.